Boa noite, meninas, que a paz esteja com vocês. Boa noite, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita esperança, tudo de bom para vocês. O que nós podemos ser útil? Qual é a pergunta que gostariam de fazer para nós? Beatriz Araújo. Boa noite a todos. Boa noite, Araci. Boa noite. A minha pergunta, ela é simples, mas às vezes me causa assim, uma reflexão ou talvez uma confusão muito grande. Quando eu vou dormir, eu faço a minha oração e sempre peço para o meu anjo da guarda me levar para determinados lugares, para a escola, para estudo, para alguma coisa. E geralmente nesse sono, né, nesse descanso do corpo físico, eu me encontro em lugares muito confusos, posto do local aonde eu pedi para ir. Como eu poderia fazer para ir para o local correto, o desejado? Será que eu estou sendo acompanhada pelo meu anjo da guarda? Vamos colocar aqui algumas posições. O nosso pedido, a nossa rogativa de estudo, de aprendizado, sempre nos será dada a oportunidade. O que ocorre, Beatriz, é que nesse espaço de tempo de retorno ao nosso lar, à nossa casa, nós passamos por locais perturbadores. Quer dizer, o ambiente da terra, o ambiente da cidade, o ambiente da rua, a situação psíquica da cidade, do bairro, quando você está chegando, nesse retorno, você verifica a perturbação ambiental dali aonde você está chegando. É possível que você vá estudar, porque se você pediu para estudar, com certeza você será levada. Agora, existe uma segunda possibilidade que eu não creio que seja o seu caso. Quando nós saímos do corpo físico, nossos obsessores, nossos adversários, inimigos, podem nos manter ali com eles, no padrão vibratório deles. Isso só pode ocorrer caso nós não tenhamos socorrido esses espíritos, que nós não tenhamos pedido essa limpeza espiritual à nossa aura espiritual, ao nosso redor. Por essa razão, o médium deve cuidar dele, da sua aura espiritual, do seu equilíbrio, para que ele fique bem. Então, só temos essas duas possibilidades. Pode até existir mais variantes, mas as mais comuns são essas. Do retorno, verificar o estado psíquico, pode ser até seu, pode ser da cidade, pode ser do local. Uma forma de você perceber que existe a perturbação no local, no ambiente, na cidade, aonde você está retornando. Qualquer um de nós médios, ao adentrar a um outro local, uma outra cidade, numa outra situação de vibrações, podemos registrar o ambiente psíquico. Então, isso é um estado normal da mediunidade. Respondi, Beatriz? Respondeu. E aí, o que fica registrado, então, que quando eu retomo a memória, a consciência, então são esses lugares, porque provavelmente eu possa ter ido para onde eu solicitei, aonde eu me Sim, manifestei a vontade de estar. sim. Então, no retorno, o que eu lembro... mas daí é sacanagem, né? Eu queria lembrar da outra parte. Você lembrará muito devagar. Tá? Você vai lembrar, quando você for estudar, você vai pensar assim, eu já vi isso, eu estudei isso. Quer dizer, já havia um estudo anterior em que você está revisando matéria. Isso pode acontecer, certo?
Certo, obrigada. A Elaine e depois a Franciele. Primeiro, Elaine. Boa noite, Boa Araci. noite. Araci, como que é feito o processo para o espírito vir a psicografar, ditar uma mensagem, né, para o médium, num centro espírita, como o Chico Xavier fazia? Como que é feito toda essa organização para que o espírito possa chegar até o médium e ditar? Como que é, como funciona a permissão no plano espiritual? Como chega até o espírito? Porque eu imagino que deve ser difícil. Procurar pelo espírito para que ele possa vir. Como que isso funciona? Bom, primeiro, vou colocar várias colocações. Primeira, médium de psicografia ou médium de incorporação é o mesmo processo. Não existe um processo diferenciado do médium de psicografia para o médium de incorporação. A diferença do médium de psicografia é que ele escreve a mensagem que lhe vem na mente. E o médium de incorporação, ele fala. Então, o médium falante ou o médium escrevente, eles sofrem a mesma situação. É a mesma. Sofrem o fluido, sofrem a impressão, sofrem a visão do local, do ambiente, da alegria, da felicidade, da dor ou do sofrimento do espírito. Não vai ter uma mudança. A mudança só está na forma de falar ou escrever. Quanto ao espírito, a evocação de um espírito para que ele venha se comunicar, essa evocação vai pelo pensamento das pessoas, da pessoa que deseja a comunicação, da pessoa que pede, é uma questão de merecimento, para poder auxiliar. No livro de André Luiz, ele comenta isso. Para, às vezes, socorrer uma determinada pessoa, é preciso que nós tenhamos boas horas, tenhamos merecimento e autorização para que o espírito ali se faça presente. Determinados grupos que trabalham com a psicografia é uma característica de estudo da vida da alma. Lá se escreve como que o espírito está, como que ele ressente, o que ele quer. É o mesmo trabalho que se faz no centro espírita, que comunica, que fala. Ok? Então, o espírito fala, a situação, ele descreve, é a mesma. A pesquisa sobre a vida após a morte é a mesma. Então, a necessidade do estudo, porque ele se torna mais fácil, Elaine, da pessoa compreender esse fato. Para ser um médium de psicografia, é o mesmo que estudar para o médium de incorporação, o médium falante. Tá? A necessidade de estudar, se preparar, saber a ética. O que é uma ética? Uma ética, vamos supor, um espírito mal educado, ele chega perto de mim, ele pode falar palavrões. Eu posso ouvir os palavrões. Só que eu vou modificar, suavizar, mas eu vou falar a mesma coisa. Eu não vou usar os palavrões que ele está usando, mas eu vou passar a mensagem correta sobre o que está acontecendo com o espírito. Então, isso é uma ética. E muitas vezes o espírito vem para comunicar-se, está numa situação muito, muito difícil. Mas o médium escrevente, amparado pelo anjo da guarda, os espíritos protetores, ele descreve não de uma maneira tão drástica, mas de uma maneira que suaviza e dê para entender. Tá? Porque a nossa mensagem espírita é uma mensagem de progresso, de crescimento, de aprimoramento. Não nos interessa nem pânico, nem dor, nem desespero, mas sim
levar o espírito a uma compreensão maior. Tanto a comunicação, como a vidência, como a percepção, a incorporação, todas elas são métodos de ensino e de estudo. Certo? Tudo serve para estudar. Tudo. Obrigada, Araci. Francilene. Boa noite, Araci. Sim. E boa noite a todos. A minha pergunta é em relação à minha mediunidade. Essa moça, ela falou aí, né, sobre o médium que recebe para escrever ou para, né, se comunicar. Eu tenho a mediunidade do comunicante. Eu recebo e conversa, fala o que tem que falar, e muitas vezes eu queria, assim, fica aquela dúvida na minha cabeça. Como que eu faço para me entender o meu protetor, o meu mentor ali, qual é qual, né? Só que aí tem horas que eu sei que não é o meu mentor, porque o meu mentor está sempre me aconselhando coisas boas. Ou então, quando vem aqueles espíritos que você tem que encaminhar, né? Então, tem tudo isso. E é um estudo que eu só estou iniciando, né? Ainda tem muita coisa para mim aprender. Então, a minha pergunta de hoje é: como eu saber separar o meu protetor dos espíritos que vêm pedir ajuda e como eu entender tudo isso para mim poder trabalhar de uma forma melhor? Sim. A primeira regra é o estudo. Como vivem, como são os espíritos, que é o livro dos espíritos, a vida espiritual. Depois você vai ter o livro dos médiuns, que vai te falar por muitos e muitos meios de comunicação. A quantidade de comunicação que existe. E depois você vai ter a Gênese, que vem colocar a ciência espírita, a roupagem dos espíritos, ou fluido, ou perispírito. Quer dizer, ele abrange várias situações que te prepara. O que o médium não pode ser é um médium empírico, porque ele ouviu falar, porque alguém falou. Não, é ele que tem que estudar. É ele, o médium, que tem que aprender. Então, a pesquisa é particular e íntima. É íntima. Se nós formos falar só do que os outros escreveram ou falaram, nossa pesquisa poderá ser falha. Por quê? Eu só gravo e presto muito mais atenção quando eu faço. Eu faço. Então, quando o médium, ele trabalha com a sua mediunidade, ele desenvolve características marcantes de conhecimento. Então, não é porque ele ouviu falar, porque alguém falou, porque ele ouviu numa palestra. Não. Ele começa a ter uma visão diferenciada da vida após a morte. Agora, a segurança de uma comunicação, se ela é boa ou má, são os fluidos. O espírito pode chegar perto de você, no caso, vamos colocar um mistificador. Ele é um espírito que mente e fala mansinho e fala bonzinho, só que ele é duplo. Ele fala uma coisa e o fluido é outro. O fluido dele não é igual à sua fala. Ele fala uma coisa e o médium sente outra. Sente que ali é um envolvimento de inveja, ou de ciúme, ou de maldade, mas o espírito fala como se ele fosse bonzinho. O médium, quando ele conhece essa frase de uma fala e de um fluido, todos nós, médiums, conversando com qualquer pessoa, e que ela estiver mentindo para nós sabemos na hora. Por quê? Porque ela fala uma coisa e o fluido que ela emite é outra. É outra, Então, nós é verdade. temos duas mensagens.
Uhum. Mensagem da fala programada e a mensagem do fluido. Sim. Então, é isso que o médium aprende na comunicação, quer na escrita, quer na fala, quer no protetor, é isso daí. Então, o médium tem que ter o pensamento e o fluido, e o conhecimento. Por exemplo, o que nós devemos, assim, sermos cuidadosos? Espíritos que chegam com uma determinada luz, põe uma roupa que brilha, põe uma tiara, põe um monte de coisa que brilha. Médium tem que ficar acordado, porque os espíritos superiores, eles não usam esse brilho, eles não precisam. Muito pelo contrário, eles apagam esse brilho ao se aproximar-se de nós. O que é diferente que esses espíritos que começam a aparecer com pedra, com lantejoula, que brilha para cá, brilha para lá. Você toma cuidado. Ele pode estar te enganando. Porque o espírito bom, ele não vai usar. Ele é simples. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele não precisa mostrar essa luz. Quem estudou André Luiz sabe que os espíritos superiores vêm mudando a roupagem, vêm mudando as suas roupas para chegar mais próximo de nós, no estado grosseiro do nosso ambiente. E eles não têm nenhum orgulho, nenhuma vaidade de mostrar a sua luz. Agora, os espíritos falsos, mentirosos, que eles querem subjugar as pessoas, eles vêm com essas pedrarias, vêm com essas luzes falsas, essas fantasias de carnaval que brilha. Então, o médium tem que tomar cuidado, sapatinho de ouro, tiara de ouro, corrente de ouro, abra seus olhos, porque isso daí o espírito não precisa. Então, quando ele aparece com essas características, você deve dialogar muito, conversar muito, saber por que ele está usando tudo aquilo ali, por que ele está com as correntes de ouro, sapatinho de ouro, tiara e pedras. Quer dizer, esse orgulho, essa vaidade não é a característica de espíritos trabalhadores. Espíritos que trabalham são mais simples. São mais simples. Lembra você, médium? Virão com muita simplicidade. Você será testada pelo seu orgulho, Sim. pela sua vaidade. Então, vai aparecer um espírito simples para testar o nosso próprio orgulho, nossa vaidade de querer um protetor lá das nuvens. Então, ele até pode ser, mas ele não vai te dar essa oportunidade de aumentar a sua vaidade, aumentar o teu orgulho, jamais, jamais. Muito pelo contrário, o teste será para quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, quebrar o seu egoísmo. Então, os espíritos superiores, eles trabalham para educar. E os espíritos maus e perversos, eles não se preocupam com isso, porque eles são dominadores, dominadores das mentes. Então, o estudo é muito importante para que nós possamos fazer as coisas corretas. Eu respondi para você. Araci, eu estou aqui, mas desculpa eu te ocupar mais um pouquinho do seu tempo. Eu tive um tempo de perda agora, vai fazer um mês que eu perdi minha filha. Perdi não, né? Ela foi para a espiritualidade e ela só tinha 29 anos. E eu recebia meus mentores e trabalhava assim, né? Quando eu comecei no centro, já foi sendo levada, né? Porque você sabe que quando você tem um chamado, você tem que ir, né? Deve cumpri-lo, sim. Sim. E eu fui com muito amor e carinho. E parecia que eu tive várias visões do que poderia acontecer, do que ia acontecer em relação à minha filha. Sim. E infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer exatamente para o lado espiritual, mas
a minha filha desencarnou, vai fazer um mês agora, segunda-feira. Foi uma luta muito grande, muito grande. Mas eu trabalhava, comecei a frequentar o centro e recebia meus mentores, trabalhava. Agora, essas últimas semanas, eu estou indo lá assim, os meus mentores não chegam para trabalhar, mas chega assim, aqueles espíritos pedindo ajuda, querendo ser encaminhado. E aí acabo, como sou médium, né, acabo recebendo esses espíritos. Mas aí eu tenho a Márcia, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajuda, me auxilia, e eu estou sendo amparada com ela lá. Então, graças a Deus. Mas Sim. ainda está sendo muito difícil essa luta, essa descoberta, essa situação toda, sabe? Não é fácil, né? Minha querida, eu diria para você que você pedisse perdão por algum momento de revolta. Em algum momento dessa passagem, você se revoltou. Você se revoltou contra Deus, contra a espiritualidade, porque nós temos esses ímpetos da alma. Então, você vai, pede desculpa e fala para eles que você o ama, que eles te perdoam, que Deus te perdoa e que você quer voltar. Porque o perdão é apenas uma forma de diálogo. Com certeza você será ajudada. Mas quando o médium tem uma reação e o médium fala assim, eu não quero ser médium, eu não acredito, eu não quero mais, eu não quero isso, você deixa de ser. Somos nós que damos uma ordem contra nós mesmos. Eu já vi muitos médios que falaram assim, eu não quero ser médium. Ele mesmo auto se bloqueia, ele mesmo se fecha. Eu não acredito na espiritualidade. Ele mesmo se fecha. O que Então, às acontece? vezes, nós mesmos nos fechamos. Nos Acredito, momentos de raiva, nos momentos sim. de dor, não estou falando para você, Francilene, estou falando uma colocação geral, Mas tá? aconteceu Quando a gente passa comigo. por uma prova muito rude, ou de falência, ou de queda, ou de perda, a gente fala assim, eu não acredito mais, eu rezei a vida inteira, eu fiz tudo o que eu podia e agora me acontece isso. Então, isso pode acontecer conosco, porque nós somos falhos, nós temos sérias dificuldades, mas no momento de muita dor, às vezes a gente desabafa de uma forma que ela não é muito correta. Então, nós temos que dizer aos nossos protetores que nós vamos ser mansos, pacíficos e que retornaremos às nossas atividades. Vamos voltar a fazer e cumprir a nossa missão. É muito comum a revolta dos médios. É Né? muito comum. Na perda da família, na perda dos bens, na perda Infância, de alguma coisa que ela queria muito e deu tudo errado. na minha Então, ela se infância, revolta eu contra a espiritualidade. sim, na minha infância eu já tinha feito isso. E depois de um bom tempo veio que vinha fortemente as visão e tudo, e eu falava, eu não quero, eu não quero. Até vinha as visão do problema da minha filha. Foi daí que eu comecei a procurar e a me dedicar. E quando foi agora, no fim, provavelmente, inconscientemente, eu tive essa revolta, porque acredito que qualquer mãe, talvez, né, nessa fase, Revolta, né, revolta. É acredito uma que prova, é uma sim. prova. Agora, errar, todos nós erramos. E Deus sabe que nós não somos assim perfeições, nós estamos aqui em aprimoramento. Então, nós devemos pedir desculpa, né? Como o filho que faz malcriação para a mãe, chega lá, abraça a mãe e fala, mãe, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. Então, Eu é um processo natural, tá vou ok? fazer isso logo, porque eu estou me Passa sentindo logo, passa muito, logo, tá sim, ok? E você vai resolver gratidão, esse problema, com certeza absoluta. Certo, gratidão, Francilene? certo, Deus abençoe, gratidão. Saulo, o que você gostaria de perguntar? Boa noite. Então, eu gostaria de perguntar sobre. Hoje eu tive uma experiência que me pediram para dar passagem para o mentor. Só que eu não consegui transmitir as palavras. Aí cancelei a comunicação, porque
ultimamente eu só tenho conseguido sentir a presença do espírito e tenho mostrado isso com sentimento, né? Tipo, ficar Ótimo. sossegado ou Então, feliz. para aí. O que que é uma comunicação? Se você ainda não consegue absorver a mente, você tem o sentimento. Sentimento. Então, o médium descreve o sentimento. Sentimentos de alegria, sentimentos de felicidade, sentimentos de esperança, de luta, de trabalho. Então, esse sentimento é uma forma de comunicação. Então, o médium, o aprendiz, ele tem isso. Ele é mais envolto no sentimento do que na fala. Por exemplo, um médium noviço para fazer uma prece. Não vai vir, às vezes, o protetor passar a fala, mas o sentimento. Em como que o médium é envolvido nesse sentimento para fazer uma prece. Então, ele vai fazer a prece, mas ele não consegue ouvir. Mas ele tem um registro do fluido do sentimento. E aí vem aquele sentimento de amor a Deus. E ele descreve o amor a Deus. Aí ele vem aquele sentimento por Jesus. Ele descreve Jesus. Aí ele descreve o caminhar, as praias, as flores, as matas, as ervas. Então, ele tem aquele sentimento que não é uma fala, mas aquilo envolve aquelas ideias de flores, de caminho, sabe? De sol, de passarinhos. E o médium, então, ele fala aquilo de sentimento. Esse sentimento também é um meio de comunicação. Eu diria para você, Saulo, que da próxima oportunidade, você fale do sentimento emanado pelo espírito protetor. Da mesma forma, o médium noviço vai falar do sentimento do espírito em dor. O que o médium sente? Aquela dor imensa na alma, aquela tristeza, aquele desespero. Então, é isso que o médium fala. Sentimento. Estou desesperado, estou com medo, estou com angústia, estou passando muito mal. Essas emoções fazem parte da comunicação. Então, nós temos a comunicação de um sentimento elevado, a comunicação de sentimentos de dor e a comunicação de sentimentos que nós vamos sentir instrutivos. Então, nós vamos nos sentir envolvidos com estudo, com pesquisas, com conhecimento. Então, nós estamos em uma aura de pesquisa e de conhecimento. Então, o que o médium tem dificuldade? Se aquele espírito está falando em pesquisa, em ciência, tecnologia, ele tem uma ideia, mas ele não tem a expressão, não tem a palavra certa para exprimir aquilo que o espírito quer. Então, de ordem geral, os espíritos usam os sentimentos da dor, do sofrimento, das misérias humanas, para que nós começamos a aprender a comunicar através dos fluidos movimentados pelo sentimento. Agem no nosso cardíaco. Então, isso é possível, Saulo. Eu espero que você comece a trabalhar com as emoções e fluidos de sentimentos, certo? E não tanto na mente. Médio noviço raramente tem essa percepção exata da mente. Precisa desenvolvê-la para que a comunicação seja precisa. Me entendeu, Paulo? Entendi. Muito obrigado. Ok, Rodrigo? Pronto. Oi. Doutora, assim, só uma pergunta rápida, que até surgiu esses dias lá no centro de São Francisco. Por exemplo, eu mesmo, às vezes,
já durante os trabalhos, dá vontade de levantar, sair correndo, levantar a mesa. Uma vez a dona Eli teve que segurar minhas mãos lá, uma vez lá, porque eu sei por quê. A gente Isso. tem que ficar se segurando o tempo inteiro. Olha, Rodrigo, isso chama-se educação mediúnica. Educação mediúnica. Todo médium passa por isso que você está passando. Todo mundo. Então, o médium senta lá, tem vontade de sair, tem vontade de correr, só que ele é educado, ele fica bonitinho, sentadinho, não corre, não levanta, não xinga. Porque se você fizer isso, você correr, xingar, sair doido, vão te internar. Você vai ter um distúrbio, entendeu? Você não vai ficar mais normal. Então, no centro espírita, você fica sentadinho, bonitinho, porque nós educamos o centro espírita, a doutrina, a você ser um médium educado. Se você fizer isso na rua, as pessoas vão falar, nossa, ele surtou, ele está com surto, ok? Então, é essa a diferença. O centro espírita, ele é o educador, ele é o que prepara, mas todo médium tem que fazer isso. Se o médium xinga, ele segura o xingo e não sai xingando todo mundo. Se o médium tem vontade de levantar, ele não levanta, ele fica sentado. Se o médium tem vontade de jogar a cadeira para o lado, ele também não faz, certo? Então, tudo isso chama-se educação mediúnica. Correto? Que bom, Rodrigo. Boa experiência para você. Um futuro educador de mediunidade tem que ter todo esse conhecimento, Rodrigo, para poder entender um médium. O educador, você será um futuro dirigente, com certeza. Então, você tem que passar por tudo isso. Todas as experiências para quando chegar um médium desequilibrado perto de você, você vai saber como que você vai fazer isso, porque a sua experiência é extremamente gratificante. Tá ok? Um bom trabalho, boa pesquisa e testa você, para que você fique bem treinado, bem educado. E Deus te abençoe, Rodrigo. E vamos que vamos. É por aí. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador. Vamos passar da estratosfera da Terra e vamos buscar Deus. Deus no universo. Vamos buscar nos envolver com o fluido cósmico universal, com toda essa energia solar, com toda essa energia do hálito do Criador. Pai de amor, Pai de misericórdia, aqui estamos neste momento a te rogar o vosso amparo. Permita nesse momento, Senhor, que os espíritos sobre a sua ordem, sobre a ordem do grande Mestre Jesus, os espíritos crísticos, os espíritos consoladores, os espíritos guardiões, Senhor, venham nos amparar, nos fortalecer. Rogamos ao Senhor, rogamos a Maria Santíssima, como rogamos aos anjos, aos arcanjos. Pedimos nesse momento a presença do nosso anjo guardião, dos nossos espíritos protetores, de toda a nossa equipe de trabalho neste momento, Senhor. Te rogamos neste momento toda a falange africana, toda a falange indígena, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, todas as nossas equipes, todas as equipes de cada médium neste momento, Senhor, que se faça presente, evoque, médium, neste momento, todos os seus protetores, permita a aproximação dos seus protetores e rogue neste momento por você, pela sua família, e rogue neste momento permissão e abra esse grande laboratório do espaço, para que possamos socorrer
os nossos irmãos desencarnados, todos esses espíritos caídos, cansados, oprimidos, revoltados, todos os nossos adversários, todos os nossos cobradores. Permita, ó Pai, que possamos abrir toda a consolação, toda a redenção e a regeneração, Senhor. Que se abra nesse momento e que venha a força, Senhor, que venha essa força do fogo fluídico para desmaterializar, desintegrar, dissolver todas essas energias densas, toda essa força negativa, Senhor, todos os desejos, todas as vontades maléficas, e rogamos neste momento a nossa equipe que puxe para dentro desse grande laboratório, Senhor, que puxe para dentro dessa grande bacia, Senhor, puxe todos os espíritos desencarnados, todos os caídos, os cansados, os oprimidos, os revoltados, os tristes, os depressivos, todos os nossos adversários, todos que nos odeiam, que nos caluniam. Rogamos nesse momento a todas as nossas equipes que venham e que puxe todos que estão dentro do nosso lar, nos perturbando, nos desarmonizando, nos desequilibrando, trazendo a depressão, a ansiedade, trazendo as tristezas, as angústias. Rogamos nesse momento, Senhor, por todos os nossos familiares desencarnados que precisam de ajuda, de amparo, de socorro. Rogamos neste momento, Senhor, que eles sejam trazidos, colocados dentro desses laboratórios, onde possam passar por toda uma regeneração, uma desintoxicação de todos os fluidos densos, retirando todo o mal, toda a infecção, todo, Senhor, a dor, toda a angústia, toda a tristeza, todos os males que tenham praticado. Misericórdia, Senhor, por todos esses nossos irmãos, por todos os nossos adversários, por todos aqueles que nos odeiam. Permita, neste momento, serem auxiliados, libertados, Senhor, libertados desse mundo terra. Nós estamos te pedindo, neste momento, que os espíritos que trabalham com a energia da terra, com a energia da água, do ar, do fogo, de todos os minerais, vegetais e animais, toda a nossa equipe possa, neste momento, girar, Senhor, retirando de dentro do nosso lar, dos nossos trabalhos, das nossas atividades, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, da nossa propriedade, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence, todos esses espíritos que porventura ali estejam, Senhor, de passagem, que estejam ali vivendo, morando conosco, que sejam auxiliados, que sejam retirados desse local e possam passar por toda essa modificação fluídica, desintegrando. Vai pedindo o médium, use a energia do fogo fluídico para desmaterializar, desintegrar, dissolver, desmagnetizar todas essas irradiações, todos esses pedidos, todas as vontades, todas as dores, toda a inveja, todo o ciúme, toda a calúnia, toda a difamação, todo o ódio que ele emite, e puxe você também para esse fogo fluídico mesmo, e desintegre de você, desintegre de todo o mal que você tem, de todos os vírus, de todas as bactérias, de todas as infecções que assolam o seu corpo perispiritual, que assolam o seu corpo físico. Liberte o seu espírito de todas esses ranços, essas mágoas, dos ressentimentos. Liberte o seu espírito, destrave, tire todas as travas, todas as algemas, todas as correntes que você mesmo tenha se prendido, todos os seus desejos maléficos. Peça nesse momento para dissolver, para desmagnetizar, desimantando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, que este
fogo venha com a força, Senhor, de 10.000 graus Celsius, para ir desmaterializando, desintegrando, dissolvendo tudo isso. E rogamos neste momento, Senhor, que possam puxar também todos os nossos irmãos encarnados, todos os que sofrem, todos que vivem, Senhor, mentalizando a nós, que vivem vibrando, desejando coisas maléficas, que eles possam também serem auxiliados, que eles se libertem de nós, Senhor, que nós nos libertemos deles também. Nós te pedimos que esse fogo vai desmaterializando, vai dissolvendo todos os desejos, todas as vontades, todas as emissões de pensamentos, todos os fluidos jogados sobre nós, que nos machucam, que vão sendo dissolvidos, Senhor. Vai sendo dissolvido, e rogamos a força das águas, chamando os espíritos trabalhadores das águas, os guardiões que venham com a água que limpa, a água que higieniza, a água que neutraliza todas as radiações densas, que venha com a água curadora, com as águas medicinais, com as lamas medicinais. Nós te pedimos que venha a força dessa água e limpe, Senhor, e limpe todos nós, encarnados e desencarnados, e nos desintoxicando, Senhor, de todas as irradiações, de todas as ações, Senhor, de tudo aquilo que nós planejamos, que nós cultuamos, Senhor, que nós vibramos maleficamente e atinge o nosso corpo físico, que atinge o nosso perispírito, que atinge o nosso espírito, Senhor, nos libertando, que essa água venha limpar, higienizar, que venha com as ervas medicinais, que venha com todos os minerais necessários para refazer o nosso corpo físico, para refazer todos os espíritos, para refazer a tudo que nos pertence, Senhor, e limpando e higienizando a nossa casa, os nossos lares, Senhor, os nossos entes queridos, a nossa família. Rogamos, ó Pai misericordioso, que neste momento as falanges do amor, as falanges da caridade, as falanges de Maria, as falanges franciscanas e todas as falanges trabalhadoras nossas, os nossos benfeitores, que neste momento vamos socorrendo, vamos aliviando e recolhendo todos esses espíritos. Vamos colocando nas macas, nas ambulâncias, nos aviões, nas espaçonaves, e vamos levando todos esses espíritos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para as clínicas de regeneração, de recuperação, para os hospitais, para todos, Senhor, para que todos sejam auxiliados, para que todos sejam amparados, socorridos, aliviados, Senhor. Que rogo neste momento, Senhor, que essa água bendita, essa água de amor possa envolver a todos eles, Senhor, a todos os nossos irmãos, a todas as colônias, trazendo toda a luz, toda a paz, toda a harmonia, todo o equilíbrio, toda a bênção divina do Criador, Senhor. E rogamos neste momento que essa água passe por todo o nosso lar, que possa envolver a todos nós encarnados, trazendo também toda a paz, toda a alegria, toda a felicidade, todo o amor, toda a prosperidade, toda a fartura, toda a bênção necessária, que os benfeitores estejam sempre a nos proteger, a nos orientar, a nos instruir. E peço, Pai, Senhor, permissão para fecharmos esse grande laboratório, essa consolação, a redenção, Senhor, e a regeneração, que sejam fechadas, que sejam higienizadas, Senhor, para que elas possam estar aptas ao próximo trabalho.
Dá-nos, Senhor, a luz. Dá-nos o seu amparo. Que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores e instrutores, toda a nossa equipe de trabalho, neste momento faça um círculo de luz ao nosso lar, para os nossos entes queridos, para todos nós, Senhor, que possa ser feita toda a proteção, blindagem, Senhor, ao nosso lar, para que somente a paz e o amor aqui se faça presente. E a Ti, ó Senhor, agradecemos essa oportunidade de aqui estarmos, agradecemos o aprendizado da noite, agradecemos a todos os benfeitores, protetores, amigos, anjos guardiões, a todas as equipes socorristas que se fizeram presentes. Agradecemos a Maria Santíssima, agradecemos ao grande Mestre Jesus e a Ti, Pai. Nosso muito obrigado por tudo quanto nos dá, pela oportunidade da vida, pelo lar, pela família, por todo este grande aprendizado, pelo reencontro dos nossos amigos que hoje estão conosco, Senhor. Muito obrigado. E assim, Senhor, em Teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as atividades da noite de hoje, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor nos oriente e nos instrua, que os nossos amigos espirituais nos levem no repouso físico, para que possamos aprender, estudar, trabalhar, Senhor, no mundo dos espíritos. Obrigado, Senhor. E que a sua paz se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.